No mundo corporativo é muito comum criarmos inimigos, onde na competição de quem aparece mais, somos julgados muitas vezes não só pelo nosso desempenho, mas às vezes porque simplesmente não vão com a nossa cara. E na minha vida profissional não foi diferente. Já enfrentei muitos desafios assim. E uma delas foi uma reunião com o presidente e a diretoria da empresa, onde pediram a minha cabeça. E eu pensei muito se eu devia ou não colocar esse vídeo aqui. Porém, ao refletir, cheguei à conclusão que o que mais contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e pessoal foram as experiências como esta. E logo, se eu compartilhar, talvez eu possa estar ajudando alguém, mesmo que indiretamente. Sem falar das oportunidades que temos em desenvolver virtudes, onde o trabalho pode ser a melhor via de santificação. Mas, como o meu objetivo aqui não é expor ninguém, não vou citar nomes e nem empresas nessa história. Mas para as pessoas que são ou foram próximas a mim, saberão do que eu estou falando. E por isso eu já aviso que vou deletar todos os comentários que aqui citarem nomes e organizações. Em 2018, eu estava passando por um momento complicado na minha carreira profissional. Eu tinha sido demitido de uma grande empresa do qual eu trabalhava como coordenador de planejamento e logística. A demissão foi devido a uns problemas que eu posso contar num próximo vídeo, se esse der certo. E também devido a uma crise global que esta empresa passou. Eu fiquei desempregado por mais ou menos 3 meses. E no fim deste ano, recebi uma proposta de trabalho em uma indústria de médio porte, também como coordenador de planejamento. Porém, eu teria um salário bem menor e teria que mudar para uma outra cidade. Eu aceitei a proposta porque, como diz o velho ditado, é melhor pingar do que secar. Mas meus problemas nesta empresa eram longe maiores do que o salário que eu recebia. Pois nesta empresa, seus processos de produção e planejamento eram bem pitorescos, podemos dizer assim. E as pessoas que trabalhavam lá tinham uma certa resistência à mudança, pois eu tinha sido contratado exatamente para isso. Como eu já tinha passado por vários anos trabalhando em grandes empresas, eles queriam que eu trouxesse os conhecimentos dos processos e fizesse as mudanças necessárias para implementá-las. E isto até me animou, pois eu realmente tenho bastante conhecimento na área de supply chain e na plantação de projetos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porém, eu não conseguia deixar de comparar a empresa que eu estava em detrimento com as demais que eu já trabalhei. E como a mudança de cidade fazia eu ficar longe da Dan, somado à defasagem de salário, aos problemas normais do dia a dia, a resistência das pessoas às mudanças, tudo isso me aborreceu e me desanimou bastante. Eu reclamava todo dia, e não foram poucas as vezes que eu pensei em abandonar o barco. Mas o trabalho me desafiava, então eu foquei nele e aos poucos fui mudando as coisas na empresa. Mas qualquer mudança de processo, isso envolve pessoas, e a forma como apresentamos essas mudanças faz toda a diferença na aceitação ou não desta nova forma de trabalhar. Mas como eu disse, eu não estava feliz e logo talvez isto afetou meu relacionamento com meus colegas. De verdade, no começo eram poucas pessoas que gostavam de mim, mas com o tempo eu fui ganhando a confiança delas. Porém, quem tem um mínimo de conhecimento sobre o mundo corporativo sabe que a área comercial é muito comum ter problemas com a área de planejamento, que era a área que eu liderava. Para você que é leigo entender, o planejamento é quem determina o quanto produz na empresa, ou seja, o que a área comercial irá vender. E quando falta ou sobra produto, essas áreas sempre brigam. Assim, com os problemas de relacionamento que eu tinha, somado com os problemas naturais entre as duas áreas, eu criei verdadeiros inimigos dentro da área comercial da empresa. Entre elas, o diretor da área. Como eu expliquei, esta empresa era de médio porte, porém ela tinha sido comprada por uma holding. Holding é uma empresa que atua como sócia principal e é responsável pela tomada de decisões e gerenciamento das empresas subordinadas. A principal função da holding é regular as demais empresas que fazem parte da sociedade. Que depois de certo tempo fundiu a empresa com uma outra empresa do mesmo segmento. E assim ela passou a ter uma estrutura corporativa maior. Inclusive,
foi contratado um novo presidente e um novo diretor para a área que eu trabalhava, ou seja, o chefe do meu chefe. E bem nesta época aconteceu um problema grave na empresa. Perdemos o nosso maior cliente devido a inúmeros problemas. Assim, foi marcada uma reunião para discutirmos com o novo diretor e o novo presidente, para eles entenderem o porquê perdemos este cliente e quais ações seriam necessárias para resolvermos todos esses problemas. E eu fui convocado para esta reunião. A reunião foi marcada para o dia seguinte. Eu toquei as minhas atividades no dia normalmente. E nesta empresa, eu sempre ficava até mais tarde trabalhando, por causa do volume de trabalho, como também por morar sozinho e não ter a dama esperando em casa. E mais ou menos em torno das 8 horas da noite, eu tinha saído para jantar. Quando eu voltei para minha mesa, que ficava do lado de uma sala de reunião, eu escuto o diretor comercial conversando com a sua coordenadora nesta sala. E os dois falavam sobre esta reunião. E eu ouvi claramente ele falando: Não se preocupe, está tudo certo. Vou deixar claro para o novo presidente que perdemos o cliente devido aos problemas com a área de planejamento. Problemas dos quais começaram quando contrataram o novo coordenador. Eu fiquei pasmo com a situação. E como eles continuaram a falar de mim, eu comecei a tossir alto de propósito para que eles me ouvissem e parassem com isso. E ao perceberem que eu tinha ouvido a conversa, os dois saíram da sala com uma cara de espanto. Eu abaixei a cabeça e fingi que nem tinha ouvido nada. Mas depois daquilo, eu comecei a me preparar para a reunião. E a minha estratégia foi simplesmente mostrar para todos como era a minha área quando eu comecei e como ela estava agora. E chegando no dia da reunião, o diretor comercial fez exatamente o que ele disse que iria fazer. Mostrou todos os problemas da minha área e disse que isso aconteceu graças às mudanças que eu tinha feito. Foi quando me deram a palavra me perguntando: Estevão, por que falta tanto produto e perdemos tantas vendas nesta empresa? E eu respondi de uma maneira inusitada que causou espanto em todos. Se eu conseguisse acertar tudo o que eles iriam vender, eu estaria perdendo meu tempo aqui. Porque é muito mais fácil eu acertar 6 números da Mega Sena do que a quantidade por cada produto desta empresa, da forma que me é passada. O maluco é brabo. Novamente para os leigos aqui eu vou explicar. Para que se possa produzir o produto certo, na quantidade certa e no tempo certo, existem diversas metodologias. Uma delas é por histórico de venda, ou seja, eu vejo o que vendeu nos últimos meses e monto meu plano de produção de acordo com esse número. Esta era a forma utilizada na empresa antes de me contratarem. Porém, eu mostrei para todos da reunião como era impossível prever isto apenas por histórico, pois existia uma sazonalidade muito grande dos produtos e variações imprevisíveis da demanda. Sem falar que as vendas dos meses anteriores não refletiam a realidade, pois se faltava venda, deixava de se vender e logo o número não era real. Mostrei a todos também que as perdas de vendas durante a minha gestão eram menores do que antes da minha contratação. E depois de demonstrar esse cenário, eu mostrei uma outra metodologia chamada SNOP. SNOP, Sales and Operation Planning, Planejamento de Vendas e Operações. É um processo estruturado em forma de reuniões mensais, onde são acordadas pelas diferentes áreas: financeiro, vendas, produção e suprimentos, os resultados a serem alcançados e a partir destes é distribuído em um plano de vendas por produto. No qual eu já tinha preparado a minha área para usá-la e precisaria agora do apoio da área comercial, que era fundamental para a construção deste número e assim, enfim, não perder tantas vendas. A reunião acabou e eu fiquei bastante apreensivo. E no outro dia fui trabalhar morrendo de medo de ser novamente demitido. Quando de repente, minha chefe chegou na minha mesa e mostrou a mensagem que tinha recebido do diretor. A reunião foi muito boa. Gostei muito do Estevão. Ele entende o processo. Provavelmente será seu braço direito. Depois que eu vi aquela mensagem, foi um grande alívio para mim. E a partir de então as coisas melhoraram bastante na empresa. E no relacionamento com a área comercial, sem precisar da cabeça de ninguém. E a mensagem que eu gostaria de deixar com essa história é que, apesar do mundo corporativo ser extremamente competitivo e pedir a cabeça de alguém seja comum, a nossa atitude como cristãos não é fugir e recriminar ambientes como este, mas aceitar.
lutar sim pelo nosso trabalho, mas com honestidade, transparência e lealdade. Como também assumir a sua culpa quando for necessário. Como, por exemplo, eu que vi que meu comportamento no começo estava refletindo as minhas frustrações, que aconteceram simplesmente por vaidade e ambição. Afinal, independente do trabalho que exercemos, devemos dar o mesmo valor à atividade que traz o sustento para nossas famílias. Saber valorizar e ser honestos com as empresas que confiam em nós para exercermos uma atividade, que esperam nossa motivação e comprometimento com elas. E sempre lembrar que os problemas que passamos e os sacrifícios que fazemos, quando oferecemos ao Cristo que sofreu na cruz pelos nossos pecados, toda dor e angústia se torna um ato de amor. Bom, pessoal, esta é a história que eu tinha para contar. Queria les convidar para assistir as outras histórias que eu conto aqui nesta playlist. E, por favor, se possível, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. E deixe comentários sobre o que acharam e se já viveram situações semelhantes. A gente se vê. Salve Maria!